Neste vídeo nós vamos tratar sobre as 70 semanas de Daniel. É interessante entender de uma forma simples essa profecia, pois nos ajuda a entender muita coisa no desenrolar dos planos de Deus. A expressão as 70 semanas de Daniel vem da mensagem que o anjo entregou a ele no capítulo 9 de seu livro. Vamos ler os versículos que tratam desta profecia. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entenda, ou entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então, até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Portanto, eu li Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Como vamos notar no vídeo, 69 semanas de anos já se cumpriram, e no final das 69 semanas, ou 69ª semana, o relógio profético parou. No início da 70, para completar as 70 semanas, ou a 70ª semana, o relógio profético é reiniciado. A 69 semanas, ou 69ª semana da profecia, encerrou com a apresentação de Cristo. Esse é o ponto onde o relógio profético foi parado. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, diz Daniel capítulo 9, versículo 26, na primeira parte deste versículo. Tudo o que se segue no versículo 26, na parte B desse versículo, na segunda parte, é consequência da incredulidade no Messias, incredulidade da parte da nação de Israel no Messias que veio. E diz assim: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Visto que há 70 semanas, visto que há 70, a 70ª semana só começa no final do versículo 27, é muito óbvio que o texto exige um intervalo de tempo entre esses dois versículos, ou seja, entre as 69 semanas e a 70, para completar 70. Falta 1 semana, que são 7 anos. 2 grandes eventos ocorrem após o encerramento da 69 semana. Com o Messias apresentado aos líderes da nação. No primeiro evento, a incredulidade assume o controle e o resultado é o Messias é cortado. Isso aponta para a crucificação 4 dias após sua apresentação. Esta é a resposta da nação. Os 4 dias, ou seja, do dia 10 a 14 de Nissan, do ano 32, lembra nossos corações do Egito e do Cordeiro separado em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 6. O segundo evento é a destruição total da cidade, Jerusalém, e do santuário, o templo. Esta é a resposta de Deus para a incredulidade daquela geração na cruz. Isso aconteceu 38 anos depois do Calvário, no ano 70, quando, no processo de subjugar a rebelião da Judéia, as legiões romanas, sob o comando de Tito, o general, destruíram a cidade e o santuário. O agente dessa destruição é cuidadosamente identificado como o povo do príncipe que há de vir.
O particípio objetivo, que descreve o príncipe como chegando, deixa claro que o povo de quem esse príncipe em particular vem estaria no cenário mundial antes que ele, o príncipe, estivesse. Em outras palavras, enquanto o povo é seguramente o exército romano, o príncipe aqui não pode ser simplesmente o imperador Tito, que veio e já passou. São os povos ocidentais que estão no quadro profético, não Tito. Pode ser relevante lembrar que no ano 70, a fanática defesa de Jerusalém incitou os legionários a uma brutalidade sem paralelo. As cruzes ao redor da cidade eram tão numerosas que se dizem que nenhuma árvore foi deixada na Judéia. Tito havia dado ordens explícitas para que o santuário não fosse destruído, mas mesmo a autoridade de Tito, mesmo sendo a autoridade de Tito e sendo delegado por Tito, o imperador, o general, não conseguiu conter a fúria de suas legiões veteranas, sua legião veteranas, e o templo foi deliberadamente incendiado por eles. No templo em chamas, o ouro derreteu e escorreu entre as pedras. Para obter o ouro, os soldados separaram as pedras. Alguém maior do que Tito havia dito anteriormente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada daquele templo. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 2, e foi dito pelo Senhor Jesus. No entanto, é claro que esta profecia vai além de Tito para mostrar que um muito maior do que Tito emergeria dos povos do mundo ocidental. Outro líder muito superior a Tito, identificado como príncipe vindouro, surgiria no oeste. Conforme veremos a história, a diferença entre as pessoas que destruíram Jerusalém, as legiões romanas, e este príncipe vindouro se estende por séculos. As três declarações que se seguem a esses dois eventos resumem a história de Jerusalém durante esse intervalo, de fato até o início desta 70ª semana, para completar as 70 semanas, a semana que falta. Portanto, primeiro, nós vemos que o seu fim será como um dilúvio. É isso que temos registrado em Daniel capítulo 9, na profecia. E até o fim haverá guerra, segundo, e terceiro, as desolações estão determinadas. O uso da palavra dilúvio ou inundação no Antigo Testamento é frequentemente usado para uma invasão inimiga. Pode ler isso em Naum, capítulo 1, versículo 8, Isaías, capítulo 28, versículo 2. É simplesmente uma questão de registro histórico que nestes anos intermediário até o presente, Jerusalém suportou 36 grandes guerras, experimentou 20 cercos e foi destruída 17 vezes. Não existe nada nas escrituras proféticas o que aconteceria no intervalo entre as 69 semanas e as 70 para completar as 70 semanas de Daniel, porque o relógio parou nas 69 semanas com a morte de Cristo. Farei um breve resumo do que acontecerá neste tempo. O que está acontecendo agora, pois estamos nesse intervalo. Primeiro, aconteceu a ressurreição de Cristo no dia 17 do mês de Nissan e sua ascensão 40 dias depois. Em segundo lugar, nós temos o endurecimento em parte sobre Israel, registrado em Romanos capítulo 11, versículo 25. Terceira coisa, temos a descida do Espírito Santo no Pentecostes e a incorporação da igreja, Atos capítulo 2. Quarto lugar, temos o testemunho e a missão da igreja na pregação do Evangelho em todo o mundo. Isso podemos ler 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E em quinto lugar, temos a remoção da igreja da terra quando Cristo vier aos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Tudo isso vai acontecer neste intervalo de tempo. Deve-se ressaltar que, uma vez que a igreja não é introduzida até que Israel tenha sido posta de lado, fica claro que a igreja deve ser removida da terra antes que Israel volte ao cronograma profético
com a confirmação da aliança, como temos em Daniel capítulo 9, versículo 27. Fica claro do que foi dito até aqui, que a igreja, desta dispensação, não é uma continuação de Israel, nem um substituto para Israel. A igreja, uma entidade distinta, começou depois que Israel foi posta de lado e sua história na terra termina no arrebatamento, antes de Israel voltar à linha do tempo da profecia com a assinatura da aliança. Portanto, ainda falta uma semana da profecia das 70 semanas de Daniel, que está ligado, como diz lá, com o seu povo, com a sua cidade. E o relógio vai voltar a seguir adiante após o arrebatamento.